Perfeito, Jonatas. Bom, olá a todos. Na verdade, a minha história com o Olavo de Carvalho, ela vai lá atrás, né, nos idos do Orkut e antes disso. Eu conheci o Olavo de Carvalho ainda como um jovem economista liberal, trabalhando no mercado financeiro, ali na empresa do Paulo Guedes. E eu comecei a ler o site dele, né, e tive uma palestra dele que eu fui e depois uma aula na universidade. Né? Foram as duas únicas vezes que eu estive pessoalmente, inclusive, com ele, sendo que na aula era muito cheio, eu não tive nem oportunidade de falar com ele. Na palestra era um evento menor, Petit Comité, uma comunidade judaica no centro do Rio. Eu me apresentei a ele, ali eu já era colunista do Mídia Sem Máscara. Foi onde eu comecei a escrever, inclusive. Ainda trabalhando ali na empresa do Paulo Guedes e do sócio dele. Então eu realmente conheci o Olavo de longa data ali, né? Foi uma influência muito importante nesse meu começo. Eu fui ali um Olavete, né? Como dizem. Ele chamava atenção para Foro de São Paulo, para PT. A escrita dele era muito boa. Eu era um economista liberal, né? E ele trazia ali pontos de vistas pontos de vista mais conservadores e tudo, e chacoalhava bastante algumas crenças minhas, mas muita coisa do que era escrito ali ia ao encontro do que eu já pensava. Né? E aí começaram algumas tretas ali no Orkut, justamente porque eu, como liberal, economista, ou talvez economicista demais, materialista, aí já um discípulo de Ayn Rand, do objetivismo, né? Comecei a puxar da cartola Voltaire, iluminismo e atacar aquilo que eu encarava como uma postura talvez reacionária, carola do Olavo, né? Então eu já tive a oportunidade em público de constatar que naquele caso ele tinha razão, né? Eu hoje em dia migrei muito mais pro ponto de vista dele do que aquele que eu tinha à época. Inclusive eu tenho um livro, né, que é Confissões de um Ex-Libertário, e ali eu falo bastante dessa guinada em diversas pautas para um liberalismo mais conservador, que é o que eu me identifico mais hoje. Mas tiveram algumas coisas também curiosas, né? Assim, mais ligadas a talvez a vaidade ou ego, né? De ambas as partes. Eu lembro que eu corrigi uma vez o Olavo, o negócio de português, ele falou entre eu e você há uma diferença abissal, alguma coisa assim. Eu falei, não, entre mim e você. E como ele tem, né, um domínio muito profundo da língua portuguesa, aquilo acho que feriu bastante ele ali. Aí ele escreveu textos, né, O Homem do Mim. Então tiveram umas tretas assim que acabaram descambando para algumas coisas mais triviais ou secundárias, paralelas. Né? E, e sempre foi muito assim. Né? O Olavo tem esse jeito, né? Ele tinha essa mania de colocar os apelidos ali, fazer ataques e uma legião também de seguidores muito fiéis, né? E que ele foi o pai intelectual de muita gente. Ali eles encontraram a luz. Ele tinha uma coisa assim de uma postura, principalmente para quem via de fora, né? Que parecia muito uma coisa de guru com uma seita. E eu denunciei muito isso nele. Ele ficava muito irritado com isso. E hoje, vendo até pelos frutos, né, pelos alunos, eu acho que eu talvez tenha sido bastante injusto. Acho que tinha esse fenômeno, né? Pessoas que procuravam ele, encontravam como alguém que tinha todas as respostas, alguma coisa assim, mas principalmente depois desse curso online de filosofia, o COF e tudo, né? Que eu não fiz, né? Eu não fiz as aulas, o curso, mas conheço bastante gente que fez e que me dão um feedback, um retorno de que era bem diferente disso. Que ele instigava nos alunos independência e pensamento próprio e tudo. E de fato a gente observa, né? Muita gente que foi aluno do Olavo e que hoje desponta aí como figuras importantes no debate público. Eu penso em alguns nomes, né? O Flávio Morgenstern, do Senso em Comum, o Flávio Gordon, nosso colunista da Gazeta e autor do Corrupção da Inteligência, que é um baita livro, inclusive dedicado ao Olavo. Ele diz ali que a influência foi muito forte do Olavo nessa guinada dele também, o Paulo Briguet e tantos outros. Né? Então, eu acho que não são pessoas que ficaram ali à sombra, mas causava essa impressão, sim.
que o Olavo se cercava, né, muito de pessoas que eram bajuladoras dele, e aqueles que de alguma forma mostravam luz própria acabavam sendo atacados e tudo. Hoje eu acho que isso era uma acusação injusta, talvez incompleta, até porque muitos dos que foram olavistas ou olavetes e depois passaram a demonizá-lo, eu acho que esses é que se mostraram muitas vezes, de alguma forma, oportunistas ou mais rasos em relação à vontade realmente de buscar a verdade, de debater de forma sincera e honesta. Né? Eu penso em alguns nomes aqui, alguns infelizmente já foram ou até são eventualmente colunistas também da Gazeta, mas tem um deles, por exemplo, que é um verdadeiro obcecado com o nome do Olavo e passou a detonar o Olavo em todos os aspectos, e acho que ele é que se mostrou ali alguém desprovido de bagagem e virou um bajulador de alguns jornalistas tucanos da velha imprensa, uma coisa bem até constrangedora. Né? Então, assim, eu tô me estendendo muito, Jonatas, indo lá atrás, né? Porque depois disso tiveram várias idas e vindas. Eu tenho um livro, né, o meu único livrinho de ficção, Panaceia, em que o personagem Otávio de Ramalho é inspirado em parte no Olavo, em parte no Nivaldo Cordeiro, que era um discípulo do Olavo, com quem eu acabei discutindo e debatendo muito mais, porque a gente fazia parte de um grupo, né, a Rede Liberal, que o Olavo até fez parte no início também, depois saiu porque teve discussões pessoais, até com Rubem Novaes, né, que era um liberal de Chicago e depois foi presidente do Banco do Brasil no governo Bolsonaro, enfim. Era um grupo de longa data ali também, né, de Gmail, que ficava debatendo. Tinha o Meira Pena, o filósofo Meira Pena, que respeitava bastante o Olavo. Então, assim, a coisa vem de longa data. E aí, para encurtar a história, eu escrevi esse texto para a Gazeta essa semana, que está sendo bastante repercutido e muita gente se diz tocada, que é a saudade do encontro que eu não tive, porque eu conversava com a minha esposa recentemente que eu sabia que no fundo existia ali um respeito mútuo, né? E não querendo me colocar em pé de igualdade, aliás, coisa que eu nunca quis. E acho que ele mesmo reconheceu isso da forma dele ali, né? Quando ele falava que o Rodrigo Cocô Instantâneo tem razão e peitou os canceladores e venceu. E amigos em comuns que me relataram que ele tinha uma certa simpatia por mim, né? Apesar dos apelidos e dos ataques. Então, eu lamento bastante não ter realizado esse encontro. Sei que teria sido bastante proveitoso e muito parecido com o que eu escrevi ali na minha imaginação. Inclusive, já tive um feedback, prefiro guardar isso em foro íntimo, mas tive feedback de parente dele, né? Que de fato existia esse carinho, essa... Então, assim, o que eu penso, Jonatas? Isso eu estou trazendo do meu lado pessoal, né? Na minha história pessoal com o Olavo. Mas eu queria dar um depoimento breve de uma maneira um pouco mais objetiva e de fora, né? Não na influência que ele exerceu em mim apenas, mas assim, o Olavo ele foi um desbravador, né? Ele furou uma bolha, ele rompeu uma espiral de silêncio, como antes dele fez, por exemplo, Roberto Campos, né? Com uma pegada diferente, mais liberal, mais no campo da economia, mas também peitando toda uma esquerda organizada e barulhenta. Então o Olavo ele fez isso. Né, ele teve colunas em jornais importantes, né, o Globo e outros. Ele peitou essa patota toda, né, e ele deixou como legado exatamente isso. Um exército aí, né, de soldados intelectualmente preparados para oferecer resistência na guerra cultural. Para tentar defender aí esse legado da civilização ocidental judaico-cristã. E esse legado todo que nos trouxe até aqui, né, como uma civilização mais avançada e que preserva mais as liberdades individuais. Aliás, o foco no indivíduo, né, o imbecil coletivo, é um livro que foi muito influente para lançar luz sobre isso, né? Atacar o coletivismo. Então, o Olavo ele talvez seja um dos maiores conhecedores do comunismo, né, sem dúvida, no Brasil. E ele, conhecendo a fundo o comunismo e tendo sido né, eu acho que ele sabia como poucos ali do modus operandi da turma e das adaptações. Então ele denunciava, ele apontava o dedo, ele comprou essa briga com esse esquema todo, né, que tentou ali debochar dele, ridicularizá-lo, calar, né, sua voz, mas que tiveram zero sucesso com essa tentativa, né?
alguns tentaram debater com ele, né? E não se saíram tão bem assim. Então, assim, o Olavo ficou maior do que todos esses detratores, né? Eles estão aí tentando comemorar a sua morte de uma maneira, inclusive, vil, né? Que expõe muito mais da falta de caráter dos seus adversários do que qualquer outra coisa. Mas ele é muito maior do que isso, né? Agora começa, como muitos alunos estão colocando, né? Agora, o movimento que ele iniciou não acaba com a morte dele, muito pelo contrário, né? Então ele deixou como legado isso, né? Diversos alunos em várias áreas do saber, em diversas atividades aí, né? Tem cineasta, tem professor, tem sociólogo, tem antropólogo, tem comentarista, tem muita gente, né, que absorveu de alguma forma boa parte ali do seu conhecimento, autodidata e por isso mesmo muito errático, muitas vezes muito caótico, né? Mas que tinha essa linha, esse denominador comum, esse fio condutor, essa linha mestre, que era esse foco no indivíduo e essa trajetória conservadora, né, da civilização ocidental e o que vale a pena nela ser preservado. Isso também de maneira muitas vezes incoerente, como todo ser humano complexo, né? Até porque ele tinha ali uma pegada muitas vezes revolucionária. Curiosíssimo esse aspecto da personalidade do Olavo, né? Um conservador com um chamado muitas vezes à revolução, né? De novo, né, acho que uma das coisas que o Olavo também ensinou muito bem é que há uma grande diferença entre forma e conteúdo, né? Até eu acho que ele deliberadamente adotou como estética, né, esse lado do deboche, do polemista e do provocador, né, que tinha ali um aspecto mussum, como ele mesmo brincava algumas vezes, né? Cogito ergo mussum, e ele provocava, né? E quem conhece apenas pelas redes sociais esse aspecto, né, não conhece de verdade a obra do Olavo, o que ele estudou, o que ele ensinou, né? Então, eu mesmo conheço apenas uma pequeníssima parcela. Li Jardim das Aflições, como livro mesmo, apenas, né? Mas tem lá tudo sobre Aristóteles, sobre filosofia, sobre muitas coisas que ele bebeu ali, Eric Voegelin. Ele apresentou para o público brasileiro muitos pensadores, né, de peso, associados à trajetória conservadora, acima de tudo. Mas essa tentativa de ridicularizar, né, o astrólogo, o cara que defendeu que a Pepsi usava feto abortado na sua fórmula, enfim, essas coisas todas, né, essas provocações que muitas vezes ele trouxe às redes sociais, né, isso está muito aquém do que ele representa, né? Então, eu acho assim, Jonatas, ele furou bolha, deixou aí uma legião, né, uma pequena multidão de alunos com pensamentos independentes e passou e transmitiu, acima de tudo, para esses alunos esse aspecto, né, do desejo do saber, de buscar a verdade com coragem e com independência. Então, agora o jogo começa. Acho que o Olavo não morreu.